Opa, tudo bem? Uma das perguntas que eu mais recebo lá no Instagram, lá na oficina de consultórios, ou então no Oftalmo Talks, cara, é sobre gente que está insatisfeito na sua residência médica ou mais ainda, sobre a ansiedade de fazer escolhas erradas, né? A angústia, na verdade a palavra é essa, a angústia de repente fazer uma escolha errada na especialidade e essa especialidade vai ser como uma bola de ferro que essa pessoa vai arrastar durante toda a vida. Poxa, mas se eu fizer essa escolha errada agora, eu vou passar o resto da vida numa especialidade ruim. E cara, eu passei bastante por isso e até por isso eu gosto pra caramba quando alguém me faz essa pergunta, porque é engraçado, sabe? Essas pessoas que largam residência, largam faculdade, e eu larguei faculdade, larguei residência várias vezes, são pessoas que eu digo que são pessoas incendiárias. E aí sempre que uma pessoa incendiária encontra outra pessoa incendiária, ela se sente de certa forma acolhida, né? Diz, pô, esse daí é dos meus, esse cara vai me entender. E acho que é por isso que eu recebo muita pergunta. E em geral, muita pergunta nesse sentido. Em geral, eu sempre vou no mesmo caminho. E aí eu disse, cara, por que não gravar um vídeo aqui para poder meio que ajudar aí as pessoas que estão nessa fase aí de escolha e estão aí meio que angustiados sobre qual escolha vai fazer. E falo sempre também que a grande beleza da vida talvez seja essa, né? A gente faz as escolhas mais importantes da nossa vida realmente no momento que a gente não tem experiência. Então você escolhe quem você vai casar, você escolhe onde você vai morar, a sua profissão, lá com 20 e pouquinhos anos. E seria muito fácil se você fizesse essa escolha depois de já ter vivido a vida lá com 50, 60 anos, mas não é assim, né? E em geral eu dou sempre também um exemplo do bug jumping. Eu não sei se você já saltou de bug jumping, mas eu já, profissionalmente. Na vida real nunca saltei não, mas eu imagino qual seja a sensação, né? Eu falo sempre que quando você vai largar uma residência, que de repente uma das pessoas me mandou mensagem, eu não aguento mais, vou largar a residência, já estou no R2, isso não é pra mim. E aí eu falei, olha, largar a residência é mais ou menos como pular de bungee jumping, né? Você olha assim aquele negócio lá na frente e você quer se jogar. Né? Você diz, pô, não aguento mais, eu vou me jogar daqui e é paradoxal, mas a expectativa sua é que aquela sua coragem de pular vai lhe dar um impulso, aquele fato de você cair vai lhe dar um impulso que vai lhe jogar para cima, mas cara, inevitavelmente a corda tora e você se esborracha lá embaixo. Deixa eu te explicar como. A primeira sensação é euforia, né? Você diz, vou largar isso aqui, eu tô nesse trabalho braçal, repetitivo, tô aqui embaixo de uma hierarquia, que nem sempre é uma hierarquia muito inteligente, às vezes você tá o R2, o R+, aí te enchendo o saco, o staff, e você tá preenchendo papelada, você não tá aprendendo, tá gastando tempo, às vezes longe da sua família, e aquilo definitivamente não é nada do que você sonhou e você resolve chutar o balde. E aí aquele primeiro momento, cara, é muito bom. Eu me lembro várias vezes, quando eu larguei anestésio, larguei 2 vezes. Cirurgia geral, neurocirurgia. Quando eu larguei a faculdade de medicina, né, quando eu passei para 2 faculdades lá na Federal do Ceará e Federal da Paraíba, segunda entrada na Federal da Paraíba e primeira entrada na Federal do Ceará. E aí eu larguei lá, disse, eu vou largar porque eu acho que não é para mim, qualquer coisa eu vou lá na Federal da Paraíba. E cara, dá aquela sensação de euforia. Eu geralmente ia para um café e tomava cafeteria, adoro café. E aí, pô, fiz a escolha certa. Larguei a residência, eu larguei a faculdade. Mas cara, inevitavelmente a corda tora e você se esborracha lá embaixo. Sabe quando é que isso acontece? Geralmente na segunda-feira seguinte. Na segunda-feira seguinte você vai ter que encarar a realidade. No meu caso, eu voltava para um PSF, talvez você volte para um hospital, vá dar plantão. E você vai ter que encarar a sua família. Eu encarava meu pai, minha mãe, minha esposa, e aí eles olhavam assim, nossa, quarta residência que ele larga, poxa, será que ele não vai se encontrar nunca? E cara, eu me lembro de uma das vezes que eu larguei a residência, estava no PSF no interior de Pernambuco e fui atender lá, e lá não tinha nem, era uma área rural, e aí eu fui atender numa igreja, botar nos bancos da igreja e tal, e quando eu voltei lá para o hotel que eu ficava, aí eu vi que tinha uma colega minha que estava fazendo um estágio em Harvard. E eu pensei, nossa, é um estágio desses estágios você consegue pagar para poder ir e ficar como observador, né? Então ela estava lá em Harvard e a sensação era que eu estava dando largos passos para trás e estava vendo todo mundo que se formou comigo indo para frente e eu caminhando para trás. E cara, isso incomoda muito e justamente por isso eu vou te dar 3 conselhos, tá? O primeiro conselho é
Você está tomando decisão agora no momento que você não sabe ainda, você não tem como ter todas as ferramentas para decidir, cara, se permita errar, se permita desistir. Já dizia o Gabriel o Pensador, nenhuma rua é sem saída para quem sabe olhar para trás. Então, se de repente você chegou na residência, cara, e aquilo não é para você, cara, você pode sair, cara. Uma das grandes coisas da vida da gente, cara, é que a gente não é uma árvore. Eu falo sempre do exemplo da árvore também. Imagina uma árvore que nasceu no lado do sol, né? Se bem que aqui no lado do sol, no Nordeste, é uma coisa ruim. Pode ser lá no Sul, de repente, você está do lado do sol, é uma coisa boa. Mas aqui, um sol de rachar, se a árvore nasceu lá do lado do sol, toda tarde ela vai acabar tendo que tomar sol. Ela não tem como simplesmente mudar do lado da rua. Você não. Nós somos dotados de capacidade de mudança e adaptação absurda. A gente pode mudar de país, a gente pode mudar de casamento, a gente pode mudar de profissão, a gente pode mudar de quase tudo. Então, se você não está satisfeito, cara, se permita errar, assumir seu erro e mudar, como eu fiz várias vezes. Mas, calma lá, antes de largar a residência, lá vai meu segundo conselho para você. Meu segundo conselho é: se permita continuar, tá? É exatamente o contrário do primeiro. Cara, muitas vezes você tá só trocando problema. A gente nunca vive as frustrações das vidas que a gente não escolhe. Então sempre parece que a nossa vida é pior do que a vida das outras pessoas. Então a nossa residência, quando você chega na residência, você idealizou uma coisa e você fica imaginando, cara, mas se eu fizer anestésio, poxa, minha vida vai ser muito melhor. Eu não vou ficar aqui preenchendo ficha. Eu não vou precisar fazer isso, eu não vou precisar fazer aquilo outro. Se eu for para aquela outra especialidade, cara, você nunca vive as tristezas e frustrações das vidas que você não escolhe. Então, sendo assim, parece que sempre a sua profissão é pior, parece que a sua casa é mais ruim, parece que o seu namorado, a sua esposa, o seu marido, ele é o pior, mas na verdade é só um ledo, é um baita engano, né? Tem até um gráfico que é muito interessante. Eu já falei desse gráfico, eu vi quando eu estava no final, acho que 2008, estava terminando a faculdade, e aí era um gráfico de como se comporta a expectativa, a ansiedade do R1 quando entra. Então, nos primeiros dias o cara tá lá em cima, com euforia, ansiedade, expectativa lá em cima, e aí nos primeiros 2, 3 meses isso despenca e cai no vale da depressão, porque você vai começar a fazer um trabalho repetitivo, braçal, e você dizer, pô, cara, não foi para isso que eu estudei tanto. Cara, eu já recebi mensagem de gente que está em residência, assim, que é a residência dos sonhos das pessoas. Já recebi gente da USP, pô, cara, batalhei para adentrar aqui, tô na USP, mas não tô feliz. E aí, eu sempre digo, cara, se permita continuar, porque depois desses meses, isso varia de especialidade, varia muito de pessoa a pessoa, mas aí depois você sobe e chega no pico de realização, que você começa a ver que você já aprendeu alguma coisa, você está, de repente, em crescimento profissional, você já está vendo o R2 ali na frente, então, cara, se permita continuar, porque às vezes você largar a residência é só trocar o endereço do problema. Então, esse é o meu segundo conselho. E o meu terceiro conselho, que me ajudou bastante, foi: se afaste. Como assim se afaste? Cara, se você chegar com uma coisa muito próxima de você, se você pegar, por exemplo, uma xícara e colocar aqui em frente ao seu rosto, você não vai ver, você vai dizer, tem um negócio branco aqui na minha frente. Mas se você consegue se afastar, às vezes você consegue ver as coisas com mais clareza. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Eu também quis largar o oftalmo. Eu adoro oftalmo hoje, né? Talvez se eu tivesse continuado neurocirurgia, talvez se eu tivesse terminado de anestesia, eu estaria baita feliz nessas especialidades. Mas como eu não vivo as frustrações, também não vivo o sucesso daquelas coisas que eu larguei, aqueles caminhos que eu não tomei, então eu não sei. E aí quando eu estava na oftalmo, lá no R1 eu queria largar, mas eu pensei, cara, minha esposa está fazendo oftalmo também, é uma chance de a gente casar as especialidades. Eu pedi férias em julho, eu me lembro que eu fui para Foz do Iguaçu e na hora que eu tava lá, eu adoro avião, né? O avião tava decolando e tal, e aí eu pensei, nossa, como deve ser bacana o piloto que domina essa máquina incrível, né? E aí eu pensei e vi, cara, eu como R1, eu consigo fazer algumas cirurgias que para um médico generalista, que é o que eu era até bem pouco tempo, é uma coisa fora do comum. E eu tô largando essa vida para voltar à vida de plantão. E aí, cara, depois desse 1 mês afastado, eu voltei e nunca mais a minha cabeça foi a mesma. Depois desse mês que eu voltei, eu já voltei pro R1 apaixonado por aquilo que eu tinha acabado de me afastar. Eu tinha acabado de perder. Tem uma foto famosa na internet que é uma certa coisa, ela vale $10 antes de você ter. Quando você tem ela, o valor dela é $2. Você não dá mais tanto valor, porque você já tem
Mas se você perder essa coisa, ela passa a valer 15 dólares. Ela vale ainda mais do que o que você achava que valia antes. E a residência sua pode ser a mesma coisa, cara. De repente você larga, vai para o PSF e depois se arrepende. Então, se permita desistir. Mas antes de desistir, se permita continuar e se afaste para você poder ter essa noção um pouquinho melhor. Tá certo, pessoal? Então, se gostou do vídeo, já sabe, deixa o like. Se você sabe de alguém que está querendo largar a residência, manda esse vídeo para eles aí, para essa pessoa aí. E a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.